E chegou ao fim, pelo menos para os mineiros, né? O fim da nova competição que é a Copa Sul-Sudeste. Comentar um pouco do jogo que, né, causou a eliminação. Mas, em resumo geral, a competição em si, para outros times, foi muito desvalorizada. Né? Como exemplo, Juventude levou a base, Chapecoense está jogando com a base. Qual outra equipe? Se eu não me engano, o Avaí está jogando com a base, acho que o Volta Redonda começou a jogar mais com os reservas, com o início da Série C. Então, assim, não sei se talvez a competição dure muito. Eu acho que deve ter uma segunda ou terceira edição, mas depois disso não sei se vai durar tanto. Talvez se no ano que vem um Grêmio, Inter, talvez um Corinthians, um Santos decidir jogar talvez a competição renda um pouco mais, mas no geral parece que vai ser uma competição que vai entrar em extinção. E o porquê dela entrar em extinção? Muito pelo fator de time, né? Enquanto na Copa do Nordeste, por exemplo, você tem um Vitória, você pode ter um Bahia, você pode ter um Sport, um Náutico, times mais tradicionais e de maior importância para a região. Centro-Oeste você tem os 3 goianos, mais o Cuiabá, talvez um Luverdense, um misto, que não tá lá essas coisas, mas tem uma tradição. Você tem no Norte a dupla Repá, talvez considerando São Raimundo, assim, uma força meio alternativa, mas o Nacional, Amazonas, assim, sabe, você ainda tem um timinho forte e que importa a competição. No Sul-Sudeste não tem, tanto que a maioria foi com as reservas. E a competição tá tão complicada que grande você pode considerar Chape e Juventude na competição. Então só nisso você vê o nível da competição assim. Com todo respeito às equipes, mas se fosse para ter Inter e Santos, que é os que deveria ir, já dá um peso diferente. Mas e a partida que causou a eliminação dos mineiros? Começando pelo América, o América perdeu de 2-1 para a Chape, gols João Henrique e Rubens Tadeu pelo lado da Chape e Pedro Giovanni pelo lado do América. A Chape veio com Rafael Santos, Arno, Cauã, Vinícius Eduardo, Mancha, David Antunes, Miguel Estocco, Rubens Tadeu, Alberto Júnior, João Henrique e Vermerson, ou Emerson, fica aí. O América levou o William, Samuel, Wesley, Rafa Barcelos, Luan de Carneiro, Otávio Gonçalves, Pedro Henrique, Júlio César, Jonathan Lima, o Arlen e Henrico. E entrou o Ítalo Gabriel e o Derek no decorrer do jogo. Pouco importa quem entrou na chapa. Não vou falar quem entrou nesse jogo porque nem os times sabem quem entrou. O jogo em si teve muita névoa, sem brincadeira. Quase não dava pra ver. E assim, o América no primeiro tempo foi quase inexistente, mesmo o Pedro Giovanni marcando. Inclusive foi um dos pouquíssimos jogadores bons. Acho que ele e o goleiro foram bem. Que eu me lembro, fora isso, porque a partida foi bem ruim do América. Aí volta o segundo tempo. Vale ressaltar, o Roger não estava no campo. Até o 65, que é o gol da Chape, o América jogava bem, pressionava, tentava marcar, mas errava muito no quesito igual o Alberto Valentim. Se bem que o último jogo do América foi igual ao Alberto Valentim, que é a equipe não conseguir nem finalizar. Enquanto contra o Sport, a dificuldade da equipe foi acertar as finalizações, porque conseguia finalizar, o caso do América, ele para mim não acertava. Tem muito chute, vamos os números e tal, vocês vão até estranhar, mas é porque por conta da névoa, você pensa, vou arriscar um chute e vai que é gol. Teve muito chute assim para fora, porque foi muito bicudão. Porque com a névoa, às vezes você dá uma bicuda, o goleiro não vê e ele franca e faz, o time faz o gol. Mas no quesito construção de jogadas, porque no segundo tempo a névoa diminuiu bastante, o América, depois que tomou o segundo gol, morreu, a Chape voltou a controlar melhor o jogo. Não foi lá também grandes coisas, porque ela mais controlou do que tentou matar o jogo. E com isso o jogo termina, os números ficou 50-50 na posse de bola. A Chape deu 16 chutes, o América 17,
7 da Chape foi no gol do William, só 4 no gol do Rafa Santos. O América foi eliminado, a gente vai ver na tabela, ele não consegue alcançar a própria Chape, ele não consegue alcançar o Operário, perdão, que no mesmo dia ganhou, e assim, é triste e não é, né? Porque como competição nova, toda competição nova é desprezada, até o Mundial de Clubes, a gente viu que foi muito desprezado. Mas eu acho que o América deveria ter tentado o título até para conseguir chegar na terceira fase da Copa do Brasil, ter um preparo maior, enfrentar clubes minimamente decentes, com gramados minimamente decentes, né? Ano que vem vai jogar a primeira fase da série da Copa do Brasil, né? Talvez classifique de novo para o Sudeste. Eu acho que ele vai se classificar muito para o Sudeste se ela for tendo muitas competições não, muitas edições. E no geral foi um campeonato bem ruim do América, na minha opinião. Acho que o América poderia ter tentado pelo menos demonstrar em algum momento que queria a classificação, mas o tempo todo mostrou que não se importava. Acho que o jogo fundamental disso foi contra o Novo Horizontino, que o time literalmente atacou até o gol do Segovia, o Segovia marcou o gol, o time voltou a tomar pressão no Novo Horizontino, porque não quis atacar, na época ainda do Valentim, então assim, complicado. Já o Tombense, que também foi eliminado ontem, a eliminação dele veio depois, o do América veio praticamente no mesmo tempo que o Caxias jogou, o Operário, perdão, jogou no mesmo horário que ele. O Caxias jogou depois do Tombense para confirmar sua eliminação. O Tombense veio com o Alan, João Vitor, Donato, Breno Roman, Xavier, Juan Leandro, o outro João Vitor, Vitinho, Rubens e Júlio César, para enfrentar Matheus Nogueira, Manzoli, Luizão, Helder Muriel, Hugo, Júnior Urso, não é o do Atlético, eu acho, Felipe Rodrigues, Lucas Fernandes, Fabrício Daniel e Neto Costa. No lugar teve suspensão do São Bernardo, mas pouco importa. Silviano entrou no lugar do João Vitor, defensor. O Kellington entrou no lugar do Júlio César. Um jogo que o primeiro tempo não acompanhei, mas não perdi grandes coisas. Os próprios comentaristas falaram que o primeiro tempo foi morto, não teve nada. Para no segundo tempo só gols de pênaltis. Isso mesmo, foi um 2-2 com 2 gols de pênaltis. Rubens marcou para o lado do Tombense, Fabrício Daniel e Johan marcaram para o lado de São Bernardo. O Tombense ainda teve um expulso depois do primeiro pênalti, mas o Tombense melhorou. Até marcar o segundo gol de pênalti, a equipe melhorou muito, ficava pressionando tudo, porém deixava muito espaço porque atacava, tanto que nem surgiu o segundo pênalti do São Bernardo. E depois desse pênalti, para mim, o São Bernardo ele controlou melhor a partida, conseguiu dominar melhor o Tombense, que ainda estava sendo um jogador, que dificultava muito. E o Tombense com isso foi eliminado, porque o Caxias venceu o seu jogo, e o grupo dele acabou complicando demais, porque se o Caxias tivesse perdido, o Tombense poderia ainda ultrapassá-lo, porque poderia ter uma pontuação, contar um pouco no saldo de gols, mas agora é impossível. E em relação à Copa Sul-Sudeste, eu vou trazer só o jogo da sexta rodada, que é só para finalizar mesmo, para cumprir tabela, e não vou trazer dos outros, porque talvez eu traga a final, que aí vai ser talvez o primeiro vídeo que eu não estou falando de nenhum mineiro aqui no canal, curiosamente. Eu sempre tentei fazer isso e não consegui, e o primeiro vai ser da Copa Sul-Sudeste. Meio bosta, eu sei, mas com o tempo pretendo melhorar os vídeos que eu vou trazer dos não mineiros. Mas e o restante da competição? O Sampaio do Rio perdeu para o Operário de 2-1, o Novo Horizontino perdeu para o Avaí de 2-1, Cianorte ganhou do Juventude de 3-0 e o Caxias ganhou do Volta Redonda de 2-0. A tabela ficou assim: Caxias líder com 3 pontos e 3 de saldo, Chape vice com 10 pontos e 2 de saldo, Novo Horizontino com 8 pontos, 2 de saldo, Cianorte 8 pontos, saldo zerado, Sampaio Correia 5 pontos e o saldo zerado, e o Tombense com seus 5 pontos devendo 1. Acho que o Tombense na última rodada deveria pelo menos não ficar em último, né? Pelo menos melhorar nesse quesito. Depois eu vou tentar fazer uma tabela geral, como seria se fosse os 12 clubes juntos. Já no grupo B é Volta Redonda com 10 pontos e 2 de saldo, Operário
com 9 pontos e 2 de saldo. O Avaí com 7 pontos, saldo zerado. O América com 5 pontos, devendo 1. O São Bernardo com 2 pontos, devendo 3. E o Juventude com 1 ponto, devendo 6. Acho que é só isso. Dentre os times do Juventude, acho que é o pior, porque, querendo ou não, vai ficar marcado. Ah, mas o primeira edição jogou com 0. Ninguém vai lembrar disso. Libertadores deve ter tido a mesma coisa na primeira edição, Sul-Americana também, mas ninguém lembra disso. Se lembra mais do vexame que ficou. E curiosamente o Tombense não conseguiu vencer de um time que não vence de ninguém, né? Mas acho que, se não me engano, o Tombense pega o Juventude e acho que o América pega o Cianorte. Se não me falha a memória, eu esqueci de confirmar as partidas. Mas pouco importa, porque os próprios clubes pouco se importam. Acho que para o América não valeu para recuperar um pouco os atletas, alguns voltou, igual o Segovia, um pouco da confiança, mas para mim o Segovia é bem discutível no América. E o Tom Benz eu acho que ajudou para ele estar bem na Série D. Vai ter vídeo amanhã nos stories, tá? Stories não, nos shorts do YouTube. Vou trazer os vídeos mais pelos shorts porque não tá dando visualização, né? Então acho que é meio ruim trazer pro canal. Pretendo voltar depois, com o tempo, quando o canal crescer, porque aí acho que vai dar uma valorizada melhor. Mas por enquanto, no início, só nos shorts, no dia do que vai todo sábado, o resultado de todos os jogos. No mais é isso, né? Vou tentar gravar hoje, chegando no serviço e tudo, mas um que está confirmado que a gente vai se reencontrar é no clássico. Amanhã a gente vai se reencontrar. Talvez não no pós-jogo, porque o jogo vai acabar tarde, vou querer ouvir entrevista dos dois técnicos. Então, possivelmente domingo de manhã estaremos nos vendo. No mais, peço para se inscrever e deixar o like. E comentar o que você achou dessa competição. Então é isso e até o grande clássico.